Oi! Dê tchau pra todo mundo. Vamos falar assim, ó. Chegamos, Espanha. Vai. Chegamos, Espanha. Esse é o primeiro vídeo do canal e a gente vai falar sobre o nosso planejamento, né? De ter saído do Brasil para a Espanha. Atualmente estamos 11 dias aqui na Espanha e eu vou contar um pouquinho como foi esse planejamento. Vou pegar aqui a minha colinha só pra gente não esquecer. Primeiro, né, a gente vai se apresentar. Meu nome é André. E A Camila. E a Heloíse. Heloíse. Cadê a Heloíse? Cadê a Heloíse? Então, nós somos casados, né? Certo? E já vai fazer 13 anos esse ano. 13 anos esse ano. Viemos com a Heloíse de 1 ano e 3 meses. E estou grávida da Laura, estou no 7º mês já. E então, esse planejamento vai ser assim, sobre a nossa família com filhos e venho a avó junto, né? Que é a mãe do André. Então, a gente tem uma família que veio do sul do Brasil, no estado do Paraná, numa cidade do interior. E essa é a Heloíse, que também veio junto. Né, Heloíse? Então, a gente não tem como começar falando do nosso planejamento para a Espanha se a gente não falar da nossa primeira imigração para a Inglaterra. Foi em 2024. Em 2024, ali pelo mesmo mês de março, né, a gente recebeu a oportunidade assim, de ir para a Inglaterra. A gente imigrou para lá. Só que no primeiro mês que a gente chegou na Inglaterra, eu engravidei da Heloíse. E assim, para mim, assim, eu não me adaptei muito bem, tinha, assim, várias burocracias, a gente não conseguia se regularizar, assim, a gente não tinha estudado direito a Inglaterra, a gente não tinha se planejado para a Inglaterra. Então, a gente resolveu voltar. Então, a gente ficou 7 meses morando lá, até posso fazer outro vídeo para frente, depois quando der 7 meses na Espanha, né, a gente fazer essa comparação, né, que foi a primeira imigração que a gente teve. Então, a gente voltou em outubro, né, a gente foi em março para a Inglaterra, voltamos em outubro, e em janeiro a Heloísa nasceu, janeiro de 2025. Então, antes de por que a gente escolheu a Espanha, né, depois que a gente voltou da Inglaterra, a gente teve a Heloísa em janeiro, as coisas já não estavam dando mais certo. Porque quando você sai a primeira vez do Brasil e você experimenta outras coisas, outras culturas, vê que as coisas são mais acessíveis, que com o mesmo esforço, né, de trabalho, você vê que as coisas... Você consegue conquistar muito mais. que as coisas funcionam, né, certo? E a gente já tinha empresa no Brasil, né, temos até hoje, mas a gente fazia tanto a venda do produto como a prestação de serviço. E sempre trabalhou nós dois juntos, né? Faz 6 anos já. E então a gente assim, só saiu da Inglaterra, voltou para o Brasil, foi a mesma coisa que contasse para outro país. A gente teve que começar do zero, tudo de novo. A única coisa assim, fácil porque falava a mesma língua, mas a gente teve que comprar todas as coisas de casa de volta, porque a gente tinha vendido tudo. Ferramenta para o trabalho. Ferramenta de trabalho, porque a gente conquistar novos clientes, voltar para a clientela que a gente já tinha. Só que assim, no nosso coração assim, ficou um vazio, sabe? Tipo, parece que não pertencia mais àquele lugar, né? Nossa casa, não se sentia mais bem. A nossa casa sempre era uma casa pequena, então só tinha um quarto. Eu sempre, né, pensei assim, em ter o quarto da Heloíse, daí eu falava assim, não, vamos, né, esperar ela nascer, mas a gente tem que evoluir. E não estava evoluindo. As portas estavam se fechando, estava diferente. Então ela acabou fazendo um jejum e Deus colocou no coração dela, não só no dela, como no meu, que também já era a minha vontade de não ter voltado para o Brasil, né? Então Deus colocou no nosso coração de a gente mudar de novo de lugar. Então a gente acabou que veio para a Espanha e a gente vai dizer para vocês o porquê de escolher a Espanha. Então, nesse jejum a gente buscou, né, entendimento de Deus, porque assim as coisas estavam se fechando. Até eu fiz um jejum para destravar, né, assim, abrir as portas, ver o que estava acontecendo, que estava tudo travado.
assim, nós não passamos necessidade, né? Porque Deus cuidou, mas assim, não evoluía. Então, nesse jejum, assim, Deus foi mostrando, assim, teve uma amiga, né, que eu entrei em contato da Inglaterra e estava conversando com ela, assim, olha, o que você acha de Portugal? Porque ela já tinha morado em Portugal. E ela falou assim, olha, tem uma amiga aqui da igreja nossa que foi para Valência, para Espanha, conversa com ela. Aí, assim, eu nunca tinha ouvido falar de Valência, até já tinha, assim, quando a gente estava na Inglaterra, já tinham comentado com a gente de vir, né, para Espanha. Mas, assim, eu acho que na gestação, os hormônios estavam muita loucura, que eu só queria voltar para casa, para ter a família perto, para nos ajudar, porque era a nossa primeira filha, né, a gente não sabia como que ia ser. Então, e por a gente não estar bem estruturado também, né? Quando a gente chegou, eu já engravidei. Então, assim, a gente não tinha casa, que eu posso estar contando mais pra frente, né? Sobre Inglaterra, fazendo essa comparação, né, com a Espanha. E então pensamos assim, vou falar, né, com essa amiga. Aí entrei em contato, falei com ela falou como que estava sendo, que era difícil alugar casa, trabalho, O né? aluguel subiu bastante. Até a gente pensou em ir para Valência, né? Hoje a gente está em Badajoz, né? A gente vai mostrar para vocês um pouco aqui da nossa vida, tudo. Aonde fica Badajoz, que lugar que é, Que era um lugar também que eu que a gente tinha, jamais imaginava que a gente ia estar. nunca tinha nem ouvido falar, assim. Então, né? Primeiro começou nisso, né? Então vamos pesquisar a Espanha, vamos pesquisar como que é a imigração na Espanha, como que são as formas de legalização. Eu estou grávida, né? Como que é ter filhos na Espanha? O espanhol pra gente é mais fácil, né? Porque o inglês é. É bem mais complicado. Então, essa questão, a primeira coisa, língua, né? Que era mais fácil. Já tinha uma pessoa conhecida, né? Que poderia nos contar o processo. Ter a nossa casa, a nossa própria casa, né? Não própria, assim, de ser donos da casa, mas a gente ter o nosso lugar só da gente, da nossa família. Porque na Inglaterra a gente morava com outras pessoas e isso, a adaptação é muito difícil. Para quem, assim, no Brasil a gente é acostumado a morar sozinho, né? Não morar em um quarto, De dividir, assim, o casa. ambiente. Então, para mim, me pegou, assim, E bastante na claro que Inglaterra. isso, na maioria na Europa inteira, a maioria das pessoas fazem isso, né? Que é dividir quarto, pagar um quarto, ou pegar um estúdio, né? Então a gente conseguiu, graças a Deus, ter um nosso apartamento só para nós. Daí eu pensei assim, o que a gente acha, né? A gente conversou de contratar uma assessoria, porque a assessoria já ia, assim, ajudar com locação de imóvel, né? Até eu vou colocar o arroba aqui do Fábio e da Cris, que eles ajudaram, tipo, foi a melhor coisa, assim, ter contratado a assessoria. Depois, assim, no outro vídeo a gente vai falar de valores, né? Tudo Como de que que, funcionou, como que foi a assessoria, tudo certinho. quanto que foi o custo, né, pra gente chegar até aqui, porque teria que ter um planejamento, não era mais só nós dois, né? É. Então, que mais? Daí no próximo vídeo a gente vai falar mais ou menos quanto que custou em valores, tudo isso para vir para cá. Então, seguindo, né? Tá, colocamos na nossa cabeça, no nosso coração, Espanha. E continuamos o jejum, e Deus confirmou Espanha. Tava tudo se encaixando, tudo dando certo. Aí começou a entrar muito cliente para nós, coisa que ali estava se batendo, né, com a empresa. E começou assim, vir clientes de serviço, clientes com valores altos, né? Que a gente conseguiu ali tá juntando, tá se organizando financeiramente. Aí, continuando em oração, né? Um dia, assim, o Espírito Santo falou, tipo, a gente não vir só nós, porque o André, ele é filho único, né? Daí acabou que a gente conseguiu convencer a minha mãe a vir junto com a gente para ajudar a gente tanto com a Heloísa quanto com a vinda da Laura. Sim, E foi muito rápido, né? Para poder, em 30 dias, ela se ajeitou a vida dela lá também, no Brasil, e acabou que a gente trouxe ela junto. porque além de ser filho único, eram os primeiros netos, né? E a gente, assim, voltando, é uma coisa que a gente precisava muito fazer e a gente fez rápido, já logo que a gente colocou no nosso coração, foi o passaporte da Heloísa. Então, com 6 meses, né? Ela tinha 6 meses em julho, a gente já fez o passaporte dela, né, porque a gente já sabia que poderia mudar valores. O passaporte dela é válido por um ano, então a gente vai ter que renovar aqui no consulado brasileiro.
E daí a gente já conversou com a mãe do André, daí ela, assim, ficou meio assim, mas depois, assim, ela aceitou, e ela, né, essa aventura de vir junto, Ele porque ainda que já tem uma idade avançada, né? Quase já 70 tem uma anos. vida certa, né, no Brasil. A gente é bem doido, assim, que nem a nossa família falou que a gente é louco, né? Todo mundo. Todo Vocês são mundo. malucos, vocês são malucos. Mas, assim, ninguém sabia, né, do nosso desejo, do nosso coração, o que a gente tava passando, né? Então, ela entrou, né, junto. Daí a gente fez o passaporte dela também, tudo certinho. E aí juntamos as economias, né? Tudo que a gente poderia fazer, a gente fez, até vender empadão, eu vendi. Porque daí, como ela é confeiteira, ela me ajudou a fazer a massa ali. Vendi no grupo da igreja, vendi no Grupo do Facebook. bairro, Aham. como é que é? No Facebook, tudo. E A gente vendeu tudo que tinha, o que dava pra ter vendido, a gente para juntar esse dinheiro pra vir pra cá. a gente veio só com 2 malas grandes de 23 quilos, 2 pequenas. pequenas, uma mochila e uma de mão, uma bolsa de mão pra minha mãe. A gente ficou 5 dias em Madrid, a gente contratou ali a agência de viagem já com pacote, né? De 5 dias 5 em dias Madrid. inclusos em Madrid. A gente conhecer também, né? É. Sair, daí, tipo, a gente já não saía assim do Brasil, já vim direto para casa e já continuava, porque a gente já começa a vida de imigrante, né? Essa semana a gente já começou a correr atrás das coisas que já começa uma rotina, né? Então a gente deu uma descansada lá em Madrid, conheceu, foi muito bom. Foi bem legal. Mais um lugar que a gente aconselha todo mundo conhecer como para turistar também, né? Sim. É um lugar bem bonito. Então, é isso. Então a gente vai, né, deixa aqui para vocês, se quiserem saber mais, coloca aí no comentário. E o próximo vídeo, né, continue seguindo a gente, que a gente vai vir com mais informações, mostrar o nosso lar, mostrar a nossa cidade, que a gente tá muito feliz. E eu vou colocar o arroba de volta Do Fábio, que é a pessoa que assessorou a gente é o Fábio e a Cris, né? Eles têm um canal também no YouTube. E também a gente vai pedir para vocês se inscrever no canal da Camila. Vai ser um canal praticamente da Camila, né? Eu tô hoje só para se apresentar aqui. Se inscreve no canal dela, compartilha com os amigos, como a gente tá começando, né? Então, essa parte do digital aí, das internet aí, que é coisa mais da Camila. Então, ajuda ela aí, compartilha. E Deixa comentário, qualquer pergunta que a gente pode tirar alguma dúvida que vocês queiram. Agora que a gente já tem essa experiência, essa bagagem de imigração, então vocês podem deixar uma pergunta aí nos comentários pra gente. porque aqui vai ser um canal assim mais sobre a imigração, né, as burocracias que a gente vai passar por eu estar grávida. Falando só uma pincelada sobre visto, nossa, encaixava muito bem no visto de nômade digital. Só que eu demorei a pesquisar mais sobre, quando a gente conversou com o Fábio, né, que ele falou poderiam fazer, mas teria que ter 3 meses antes para vocês fazer todo um planejamento para se encaixar, coisinhas pouquinhas que a gente teria que consertar ali para entrar no visto. Não dava mais tempo, porque tudo isso, gente, eu comecei a orar em julho de 2025 e a gente só foi em março. A gente se mudou, vem pra cá em dia 8 de abril, né? Abril. Chegamos dia 10 de abril De em abril. Madrid. Em 30 dias a gente começou a juntar dinheiro. Em 30 dias as coisas começaram a acontecer, porque as coisas começaram a acontecer em 30 dias. Então a gente achou que já não ia dar mais pra vir. Assim, a gente chorava, assim, e orava, porque, tipo, Deus, o Senhor falou que a gente vai, mas como? Não acontecia nada. Mas em 30 dias, assim, Tudo resolvido. tudo aconteceu. Então não dava mais tempo de fazer o visto nome digital. Então a gente vai tentar, né, ali a se regularizar pelo nascimento da Laura, que a gente vai estar, a gente não sabe o processo com todos os detalhes, mas conforme for acontecendo, eu vou estar contando aqui para vocês. Então, é isso. Tchau!